Cristo, agradecendo mais uma vez a oportunidade que Ele me dá de poder amorosamente, de forma fraterna, trazer esse tema. Eu já levei em Anápolis e recebi retornos que me deixaram bastante estimulado, segundo alguns, que lá pelo menos saiu acima da expectativa deles. Então eu acho que eu fui por um caminho bom, um caminho que eu fui bem sintonizado com os bons espíritos. Eu gostaria de começar o nosso debate aqui lembrando Emmanuel. Na realidade eu vou ficar muito centrado em Emmanuel, o que não quer dizer que eu não vou buscar também uma Joana de Anjos em algum momento, o próprio André Luiz sobretudo, para que possamos, além evidentemente de Kardec e o Cristo, para fundamentar algumas colocações, alguns pensamentos que eu coloquei no roteiro, que nada mais é, a rigor, do que eu já escrevi. Eu tenho coisas escritas sobre o tema. Em 2006 escrevi, em 2005 escrevi, em 2008 escrevi sobre esse tema, discutir essas diferenças, a Umbanda, Espiritismo, como é que nós tratamos isso. E até em função disso que eu estou aqui, talvez, porque alguém leu o artigo e achou interessante como nós caminhamos na abordagem. Já até melhoramos mais esse artigo recentemente, na última edição, nós demos tornou mais light ainda, para ficar menos contundente. Pois bem, Emmanuel, no livro O Consolador, um dos livros base, além de um livro chamado Encontro Marcado, que nós pegamos também alguma parte dele, ele diz o seguinte: o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar quaisquer tipo de outras religiões e de outras crenças. Não é nosso objetivo. Nós não estamos aqui para exterminar nenhuma religião. E ele lembra ainda, sintetizando a sua fala, de que nós devemos trabalhar, palavra dele, por transformá-la. Isso é Emmanuel falando. Elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade mortalista. Então, é uma tarefa espírita. É a tentativa, de alguma forma, elevar-lhes por um processo de transformação aqueles que ainda estão num processo de enganteamento, de entendimento de homem transcendental, de lidar com mediunidade, etc. E ele ainda vai mais adiante, dizendo que nós, espíritas, porque quando nós vamos esclarecer um erro religioso, segundo Emmanuel, seja ele encontrado em qualquer lugar, nós temos que ter a capacidade de revelar a verdadeira luz pelos atos. Isso é um ponto pacífico, eu diria que é óbvio. Mas também pelos ensinamentos, que é o que está sendo feito aqui, pelas instruções, pelos debates. Então uma coisa é óbvia, a outra também fundamenta-se pelo ensinamento. Porque nós temos que praticar nas boas ações, tentando esclarecer melhor os erros religiosos. E os erros estão aí, ele foi citar, ia citar um livro de alguém que está ficando bilionário em nome de Jesus, que é estranho, esse Jesus que é vendido em relação ao Jesus que nós aprendemos. Então essa é a nossa obrigação. E ele diz que o espírita sincero, ele representa o quê? Como que um operário, um trabalhador braçal da regeneração. Então nós estamos falando de um processo regenerador do pensamento, da formatação do pensamento cristão na Terra. E nós temos que ter essa consciência, porque é uma responsabilidade para todos nós espíritos. Estamos encarnados aqui hoje, voltaremos a reencarnar com o material que nós temos. Nós temos que ser agentes multiplicadores desse processo de revelações, sobretudo através dos atos, através dos exemplos e através dos ensinamentos, para que possamos chegar, como operários de Jesus, né, a tentarmos propor regenerações no mau entendimento do seu evangelho. Estou começando com vocês, com o Emmanuel, exatamente para dizer que todas as religiões, todas as propostas religiosas têm parcela da verdade. Nós não podemos dizer que a verdade absoluta está conosco. Mas como são parcelas da verdade, não são o todo da verdade. Tem parcela. E que cabe a nós elevar-lhes, na nossa capacidade de ato, de atitudes, de exemplos, de ações, essa capacidade, então, de elevar as concepções, que muitas estão equivocadas, muitas estão erradas. Começando, então, a nossa palavra assim, já que nós só temos um mestre, né? A verdade, eu vou utilizar algumas coisas que foi refletido lá no nosso último debate. Você vai perceber, você vai identificar alguma coisa do nosso debate. A Umbanda, a rigor, não vou falar sobre Umbanda, talvez 2 minutinhos, para vocês entenderem, como eu também, nas minhas pesquisas, tenho entendido.
A Umbanda é um movimento que nós sabemos que tem raízes africanas, e os africanos nem sempre foram muito unidos entre eles. Os africanos tiveram a presença, sobretudo, dos europeus durante largos e largos e milênios anos por ali, sempre com tribos bem distanciadas. Eles não são muito unidos, nunca foram. Eles não têm muita facilidade de união, né? E a Umbanda surgiu entre uma e outra nação, entre algumas tribos, e quando ocorreu no mundo, um chamado mundo de estrutura mercantilista, em que se fazia do homem escravo, para, em nome desse mercantilismo, alguém enriquecer em algum momento, eles foram distribuídos por várias partes, várias colônias do mundo. No Brasil, nós tivemos também parte da presença desses homens escravizados. E eles trouxeram parte da cultura deles. Não vou entrar em detalhes de quando, como e quais nações estiveram no Brasil, mas a definição da palavra Umbanda originária, a palavra Umbanda, ela é sânscrita. Na realidade, ela tem uma influência europeia, ela tem uma influência oriental, ela tem uma influência egípcia, ela tem muitas influências, mas a Umbanda em si, oriundo de uma palavra sânscrita, ela quer dizer, mais ou menos na tradução, a possibilidade da união entre o divino e o humano, né? Umbanda seria mais ou menos, por tradução, A1, que é a palavra A1M, Banda, B-A-N-D-H-A. Então, Umbanda seria a origem da palavra, do movimento, do que se fazia nessa possibilidade de intercâmbio de irmãos nossos desencarnados em um determinado estágio de conhecimento de vida social, de vida humana. Em 1908, no Brasil, já se conhecia Umbanda, já se partiu muito para a chamada magia negra, oriunda da Europa, por esses irmãos africanos que eram perseguidos também pelos religiosos, sobretudo a Igreja Católica, que criou ou conformou o chamado ethos nacional do catolicismo, né, que ainda está na nossa mente, de muitos espíritas, não conseguiram trabalhar muito bem a mente em relação a isso. Eles refugiavam, eles faziam, às vezes eles utilizavam para rebater as perseguições, os africanos faziam trabalhos de magia para poder, já que não tinham as forças das mãos, das armas, seria uma força transcendente, uma força de espíritos escravizados por eles também. E eles pegavam esses espíritos através de magias, que se dá o nome quimbanda, ou no Rio de Janeiro ficou mais tradicionalizado como macumba, para que pudessem eles ter um confronto mais direto, já que não tinham força da arma, usar outras armas. Na Federação Espírita, em 1908, um jovem, ele foi começar um trabalho, tinha 17 anos, ele começou um trabalho de psicografia, lá, alguma coisa assim, e o dirigente sensatamente chamou a atenção dele, porque ele estava recebendo naquele momento preto velho, estava começando a receber caboclo num trabalho de orientação espírita, no começo do século XX. Ele foi chamado a atenção, olha, esses espíritos vão ter que se orientar, etc. Ele não gostou muito, saiu dali, e quando ele saiu dali, o nome dele é Elzio Fernandino, ele resolveu criar um movimento em Niterói, em 1908, e nesse movimento ele começou a receber lá um tal de Caboclo Sete Encruzilhada, não sei o que das quantas e tal, e a partir daí ele criou um movimento. Um movimento que ele apossou-se da palavra Umbanda, que é de origem cística, e abrasileirou isso e chamou de Umbanda. Tradicionalmente, todos estudiosos de Umbanda, eu fui umbandista há 34 anos atrás, quando eu participava de federação. Então, eu estou falando com vocês com carteirinha na mão. Eu não sou um desconhecedor, não, tá? Eu sou espírita há 32 anos. Quando eu conheci o espiritismo, a conversa foi outra. Então, não pense, os umbandistas, os ex-umbandistas que estão aqui presentes, que estão falando com alguém que não conhece. A gente já esteve por lá quando garoto. Então, conhecemos um pouco da história e éramos federados também. Pois bem, o que aconteceu? Esse jovem criou esse movimento, dizendo que ali ia ser um movimento para abraçar todas as pessoas de qualquer... Porque o espiritismo estava um pouco muito elitizado, que o espiritismo só recebia as pessoas intelectuais, as pessoas de bens, etc. e tal. É como se realmente esses espíritos que ele estava começando a incorporar não tivessem espaço na casa espírita. Então, ele criou a Umbanda, U-M-B-A-N-D-A, né, que não tem muito a ver com aquela Umbanda de origem sânscrita, então uma Umbanda brasileira, que está aí até hoje, bem diversificada, que eles não têm muita união entre eles, não. Cada um faz uma banda bem particular. Não penso vocês que ele tem uma coesão entre eles. Como o espírita também, as federações estão tendo dificuldade de criar essa união, né, essa unidade entre nós, porque a unidade é o fortalecimento, eles são muito dispersos, cada um faz um movimento estranho. Dito isto, como
introdução da nossa conversa, na realidade, a minha esposa até falou, às vezes nós falando, as pessoas que têm boa vontade, podem não ser boas, mas ele não me disse o autor, mas eu gostei da frase que ela disse, né? O que me incomoda não é o grito dos maus, das pessoas perturbadas, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Eu achei interessante, porque às vezes os bons, naquela condição de ser bonzinho e tal, fica calado sempre, não pode. Nós temos que aprender a gritar também, a gritar no bom sentido, porque são só os maus vão gritar. Só os ignorantes vão falar alto e os bonzinhos, aparentemente humildes, vão deixar as coisas tomarem espaço, corpo, e daqui a um dia nós não temos a característica de uma nova revelação na Terra, que é a doutrina espírita. Eu busquei uma fonte extremamente comum, popular demais, que é a internet, do qual eu tenho um site, presenteado por mim, por alguém que eu não conheço, que eu considero um dos meus maiores amigos, porque ele me instrumentalizou para escrever os artigos, do qual eu tive a honra de poder saber que o Renato lê. Né? Eu fico feliz com isso, porque, de alguma forma, você sabe que, de alguma forma, você está ajudando ou nos cooperando mutuamente naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente reflete. E na internet eu busquei numa tal de YouTube, que eu acho que todos conhecem, que tem muitas filmagens ali, e busquei, vamos ver, Divaldo Franco, o que ele fala sobre a Umbanda, Preto Velho, Caboclo, Índio e queijandos, né? E etc. E eu vou ler mais ou menos o que ele responde quando é perguntado para ele, Divaldo, pode levar, quem quiser, busca, eu não estou inventando, está lá, YouTube, você bota o nome do Divaldo, Preto Velho, Umbanda, etc., vocês vão ver, é logo a primeira filmagem, porque aqui é o mais acessado. Né? Pode ser levado a sério o espírito, eu vou começar assim, já provocando, de Preto Velho, ser mentor e orientar uma casa espírita? É provocante essa pergunta. É interessante, porque é a pergunta que é feita para o Divaldo Franco, que eu considero um dos maiores expoentes, divulgadores do espiritismo de todos os tempos. Ele tem um compromisso, diferentemente do Chico Xavier, mas o compromisso desse é semear as verdades do espírito para o mundo inteiro, com o potencial de oratória que no mundo a gente, exceto enquanto os imitadores, porque como ele é muito difícil. Não é? Me desculpe, às vezes, as pedradas, mas a gente encontra muitas pessoas que tentam imitá-lo, como o Roberto Carlos teve alguns imitadores. Mas ele é único, ele, para falar do jeito que ele fala, ele veio preparado para isso. Né? Pois bem, com a respeitabilidade, a autoridade internacional do nosso irmão Divaldo Franco, ele diz assim, não pode. É seco, né? Pode ser levado a sério? Não pode. Aí vamos ver o que é o argumento, porque ele diz secamente, não pode, ponto. Mas não é um ponto final, é um ponto parágrafo. Aí ele continua, esse espírito pode até ser muito bom. Esse espírito pode ter essas qualidades de humildade, pode, mas é muito ignorante. Divaldo Pereira falando. A palavra, eu sei que pesa na cabeça de alguns. Isso é o Divaldo falando. E a nossa tarefa é retirar a ignorância. Por que ele fundamenta a resposta dele por isso? Porque ele, o Preto Velho, né, aliás, diz assim, por que ele tem que ser um preto velho? É a pergunta que ele faz. Na resposta, né? Ele faz uma contra-pergunta. O doutor Bezerra, porque a pessoa, não, mas o Divaldo quando recebe assim, fica mais ou menos com aquele trejeito. Mas vejam bem, ali é um outro tipo de fenômeno, e em determinado momento ele lembra, o doutor Bezerra de Menezes é velho, mas não é branco velho. Assim, ele recebeu um branco velho. Então ele já dá uma resposta interessante. Isso não seria uma discriminação, porque se fosse um preto velho, o Divaldo recebeu um preto velho. E por que não fala, ele recebeu um branco velho, que é o Bezerra de Menezes? Então, há alguma discriminação, alguma coisa estranha aí, nesse atavismo dos ex-umbandistas que estão no meio espírita, que precisa tomar cuidado. E se chegar, por exemplo, aí ele vai, dentro da verve dele, até de falar as coisas de forma leve, mas muito interessante, e se chegar, por exemplo, um índio velho, aí ele vai dizer, olha, eu sou um vermelho velho. Ou se chegar, por exemplo, um japonês mais velho também, eu sou um amarelo velho. Não, eu recebi a mensagem de um amarelo velho e vai assinar com uma psicofonia. O amarelo velho deu aqui uma mensagem. É meio estranho isso, né? Mas tem que ser preto velho. Quer dizer, tem alguma coisa estranha no meio espírita em relação a esse comportamento. É o que ele está mostrando para nós. O espírito, ele pode, ninguém proíbe um preto velho, caboclo, índio, marinheiro, boiadeiro, sei lá que nome se der no meio da Umbanda, na casa espírita. Ninguém proíbe nada. O espiritismo é um espaço extremamente democrático, bastante liberal. Se não for liberal, não é espiritismo, porque o espiritismo é a doutrina mais libertária do mundo. Ela nos dá liberdade até para poder discutir isso aqui. Né? E, de repente, ele diz o seguinte, se esse espírito chegar, né, e incorporar,
ele não é preto velho, ele esteve num corpo de preto velho, ou seja lá o que for, né? Mas ele foi, ele esteve num corpo, ele não é diferente. Ele foi, ele esteve num preto, ou num corpo de preto velho, de um irmão nosso negro, né? Mais idoso. Aí o preto velho, mas eu sou um preto velho. O que o doutrinador tem que fazer? Segundo Divaldo Franco, ele tem que dizer, não, meu irmão, você foi, pois você agora não tem cor, você superou esse atavismo. Se você não disser, o que vai acontecer? Ele vai continuar, daqui a 1000 anos eu venho aqui no André Luiz, ele continua sendo preto velho, e ele não vai se libertar disso nunca. Então ele foi, ele não é mais. Espírito não tem cor. Muito inteligente essa colocação, claro que criou uma polêmica enorme, a gente vai vendo que os umbandistas, os espíritas com simpatia ao umbanda, achando que está sendo radical, não está sendo nada, sensatíssimo. É questão de bom senso. Eu chamo de coerência doutrinária, o que é diferente. Embora, ele vai mais adiante, né? Ele lembra que a encarnação de preto velho, ele acha que é muito interessante, que como ele foi preto velho, deve ter desenvolvido algumas facetas da humildade, por ter sofrido o guante ou o tacão, né, da escravidão. Então é muito natural. Eu mesmo já me disseram que eu fui um preto velho, ou fui um velho preto, ou fui alguma coisa ligada a isso, já me disseram isso. Eu só devo ter aprendido muito, só não aprendi muito a ser humilde, mas dizem que o preto velho aprende a humildade, isso eu não aprendi, né? Mas diz que foi um momento em que ele pôde desenvolver essa humildade, etc., etc., mas que não tem cor. Você tem que assumir outras reencarnações. Não pode ficar preso nesse atavismo. E mais adiante ele vira assim, então nós temos que tirar da mente desse preto velho, ou desse espírito, desse preto velho, essa condição de escravo, porque preto velho liga-se diretamente à questão da escravidão. E nós temos que tirar desse espírito essa ideia. E mais a isso que eu estou falando para vocês, estou apenas replicando o que Divaldo fala no YouTube, busquem para quem tem internet em casa ou conseguir lá no Lan House, né? É que nós, segundo Divaldo, gostaríamos de continuar a ter escravos, no além, né? Não somente aqui, nós gostamos muito de ter escravos uma época, mas escravos no além para os trabalhos muitas vezes não muito dignos, trabalhos bem materiais. É aquele negócio, chama um preto velho que ele faz, ele fala mais ou menos na resposta, chama um preto velho que ele resolve. Quer dizer, os trabalhos indignos, não são trabalhos dignos, porque, não, joga para o preto velho, é como se fosse nosso escravo ainda, deixa que ele se vira. É estranho isso para nós, espíritos, estudamos Allan Kardec, não soa bem como alguma coisa coerente nem racional. É o que o Divaldo nos lembra. Pensam, alguns até espíritas também, que a Umbanda, ou que na Umbanda em que eles trabalham, tem o que eles chamam de corrente mais forte. Na Umbanda eles são mais fortes, ou seja, os benfeitores não fazem, os que estão no terreiro fazem. É o que alguns imaginam que seja verdade. E o Divaldo vai dizendo, quer dizer que nós deixamos para ilhas entulhadas, ali charadas e tudo mais, para o mundo espiritual? Será que no mundo espiritual tem isso tudo? Essa lixarada a gente joga para os preto velho, para o caboclo, deixa eles resolver. Não faz sentido esse tipo de... Ou seja, o que nós queremos que ele resolva são as nossas paixões, as nossas irracionalidades, os nossos desejos. É isso que está ocorrendo. Então, quando o preto velho vem, a gente sempre pensa em alguma coisa de conveniência personaliza. Vamos dizer, é coisa para mim e acabou, ele que se vira. É escravo mesmo, tem que se virar. Quer dizer, tem alguma coisa aí de maldade, até inconsciente, em nós mantermos preto velho na condição de tais. E o que sou estranho, mentor, orientador, é muito estranho, não sou legal, porque se eu estudo uma semana de espiritismo, eu vou saber muito mais do que esses que estão mantados ainda numa condição de experiência de preto velho de 200 anos atrás. Eu vou saber muito mais do que ele. Então, ele não tem muita coisa para me ensinar. E eu vou mantê-lo nessas condições, nesses estereótipos, é o que o Divaldo chama atenção. E mais adiante, ele diz o seguinte, é claro que quaisquer espíritos, como nós citamos aqui, além dos pretos velhos, serão muito bem recebidos nas casas espíritas, né? Mas nós não temos que colocar, quando chegam esses espíritos, sobretudo preto velho, na condição de senhores. Normalmente o doutrinador fica como senhor e ele continua como escravo. E quando o Divaldo lembra que nós não somos senhores nem da nossa vida. Então, nem dos nossos atos nós somos tão senhores assim. Então, que o irmão que possa ser um preto velho, seja um caboclo, um índio, um boiadeiro, seja lá um evangélico, seguidor de Edir Macedo, sei lá quem for, né, que queira incorporar, depois desencarnado, nas casas espíritas, mas que ele possa, se for o caso e tiver autorização, identificar-se pelo menos com o nome. Ele pode, mas eu sou o Zé, eu sou o Paulo, eu fui o Joaquim, enfim, é uma identificação pelo nome, eu sou o Bezerra de Menezes, não tem aquela coisa, ele vai lembrando exatamente isso. Mas, lembrando que ele é espírito
que esse atavismo, ou seja, é, na realidade, um processo piegas da nossa parte, porque nós não estudamos Kardec com mais seriedade, e se nós não trabalharmos esses espíritos supostamente orientadores de casas de orientação kardeciana, eles vão permanecer imantados, não vão progredir, vão ficar nessa coisa como praticamente nossos escravos, porque ele acha que para progredir tem que fazer favor para todo mundo. Porque está na cabeça deles isso também, muitas vezes. Eles acham que para progredir, para crescerem mais, aí o Divaldo é mais duro, diz assim, eles têm que fazer favor porque nós somos branquelas, isso é palavra dele, né? Quer dizer, então eles têm que se virem. Espírito não tem cor. Nós começamos então com o Divaldo a nossa reflexão, para quem quiser a fonte, não tem fonte melhor do que a internet e YouTube, né? Nós não temos nada contra Preto Velho. E nós escrevemos em 2 artigos em anos diferentes, o que nós temos é contra a ignorância. Permanecemos contra a ignorância do Preto Velho, não. Dos espíritas que não estudam. Dos médiuns que não levam a sério a ferramenta que é utilizada hoje, mas vai ser utilizada em outras encarnações. A mediunidade não é para ser utilizada aqui, agora só e já, para eu chegar no mundo espiritual superior com passaporte de felicidade plena porque eu fui um bom médium. Não. A mediunidade vai permanecer comigo no além. A mediunidade vai permanecer comigo na próxima encarnação. A mediunidade permanece comigo e como eu trabalhar a mediunidade é que ela vai se sutilizando, se tornando mais sutil, se tornando um instrumento mais eficaz. E não ficarmos como médiuns místicos, mistificados, presos a fenômenos, sem o qual nós achamos que não somos produtivos, que não estamos crescendo numa casa espírita. Então, nós devemos evitar esses abusos, ou seja, às vezes até um pouco fanatismo de nossa parte, de que essa influenciação excessiva desses espíritos. Quando uma casa de orientação espírita tem uma influenciação excessiva dessas entidades que nós estamos explicando, que não tem esse conhecimento todo, e estão influenciando, essa casa espírita está precisando de alguma coisa. Alguma coisa está faltando nessa casa, supostamente de orientação espírita. Ela está sendo mais de orientação, de Preto Velho, de Caboclo, de Umbanda. Então não é centro espírita, o estatuto está errado. E o estatuto é a base, digamos assim, legal até mesmo do comportamento de uma casa espírita administrativa. Então muda o estatuto. Não é centro de orientação kardeciana ou espírita, é um centro de orientação também de Umbanda, é outra coisa, todo mundo tem liberdade. No Brasil, a Constituição nos dá a liberdade de fazermos o que nós quisermos, mas que faça a coisa com coerência. Que seja lá Umbanda, tudo bem, sabe que nós vamos encontrar uma casa de Umbanda. Mas se eu vou numa casa espírita, eu tenho que encontrar espiritismo ali. Eu tenho que encontrar o estudo de Kardec. Diante disso, aí a pessoa diz, mas o Divaldo está em contradição com essa resposta, não está? Por quê? Porque através dele, em 1985, saiu um livro chamado Loucura e Obsessão, do qual praticamente ele narra tudo, Bezerra de Menezes dentro de um terreiro de Umbanda. E daí? E daí? O que o Bezerra, na realidade, ele é retratado por Manuel Filomeno de Miranda, que quem assina o livro é o Manuel Filomeno de Miranda. Mas a presença de Bezerra, ou de espíritos superiores num terreiro de Umbanda, ou Jorge, ou qualquer um de vocês, podemos estar lá tranquilamente, são nossos irmãos, por que não? Nós temos muita coisa para dar para eles. Não podemos, eu acho que eles não teriam muito para dar para nós em relação a uma nova ordem espiritual para o mundo. Porque o espiritismo é uma nova ordem. Por isso nós chamamos, sem presunção, de que é a terceira revelação de ordem divina, não é de ordem humana. E eles não têm, pelo menos, a construção mental, cultural, de aprender uma nova ordem. Estão aprendendo outras coisas que 5.000 anos atrás nós encontramos se faz num terreiro de Umbanda. Então é uma coisa antiga também. Mas nunca ouvimos falar que é uma nova ordem. Essa nova ordem, para nós que convencemos-nos de que estamos com a doutrina espírita, é a terceira revelação, coordenada integralmente pelo próprio Cristo, que utilizou o seu discípulo dileto, Allan Kardec, para materializar, através dos livros, através de suas pesquisas e da própria revista, essa nova ordem. E, a partir daí, nasce uma nova visão, uma nova ótica de homem transcendental. E nesse livro, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar realmente preto velhos, nos terreiros de Umbanda, né? Mas que são demonstradas por Bezerra de Menezes, em vários momentos, que os preto velhos trabalham muito, realmente eles fazem muitas coisas boas, no âmbito e no limite do terreiro. Que maravilha! Isso deve ser feito. Isso não tem, eles estão fazendo bem. Nenhum problema que tivesse 1 milhão de casas de Umbanda e meia dúzia de centros espíritas, que esse 1 milhão continue fazendo bem, isso é ótimo para a Terra. Mas não vamos confundir as coisas.
Ah, mas faz o bem, pode fazer aqui, se pode, no momento que eles aprenderem Kardec e começarem a sair das imantações das coisas materiais do qual ainda estão imantados. Então, para eles chegarem ao que nós chegamos, ainda precisam de muitos apetrechos, coisas que nós já não precisamos mais, a não ser que vocês espíritas acham que para devotar-se a Jesus Cristo vão ter que ajoelhar, então ajoelha aqui, ó, ajoelho, que vai ser uma reverência a Jesus. Quem pensar assim não conhece Kardec. Ah, mas é um ato exterior que pode me espiritualizar. Mas tudo bem, mas vai para o lugar que faça isso. Porque Kardec não ensinou isso. Não Kardec. Os bons espíritos não nos ensinaram isso. Ou ensinaram? Ensinaram isso? Nós ajoelharmos aqui, meu Deus, venha Bezerra de Menezes, me ajuda, que eu estou numa... Não ensinaram. Eu dou um exemplo. Então, o que se faz lá, não se faz aqui. Por desnecessidade absoluta para nós que já temos a consciência de Kardec. Eles ainda têm necessidade por desconhecerem Kardec. Ah, mas eu já li Kardec. Leu, mas não conhece. Ah, mas estou há 30 anos estudando Kardec, não estudou, nem conhece. Porque se estudasse, não faria o contrário. Porque é inverter. Não, eu fui espírita, não existe o ex-espírita. É impossível a pessoa ser ex-espírita. Impossível. É impossível com letras grandes. A pessoa, depois de espírita, nunca mais vai ser qualquer outra coisa, porque a coisa acelera um despertamento de consciência, porque é essa luz que inunda a alma humana e que Jesus chamou de o Consolador. E se a pessoa não desperta, diz, não, já fui espírita, nunca foi espírita na vida, 50 mil anos dentro de um centro espírita, mas nunca foi espírita. Tem uns que com uma semana já são espírita. Desperta imediatamente. O Bezerra de Menezes, quando leu o livro dos Espíritos, com 3 páginas folheadas, num bonde puxado a burro, no Rio de Janeiro, ele disse, eu conheço tudo isso aqui. Com 2 páginas se tornou espírita. Né? Então, não precisa muito tempo se tornar espírita, é um amadurecimento da alma. Pois bem, agora, esses nossos irmãos chamados pretos velhos, que se apresentam nas reuniões mediúnicas, há um médium que estuda Kardec, estuda com um trabalho sério, coordenado por diretorias de assistência espiritual sérias, tentar minimamente, mentalmente, traduzir o que esse preto velho está querendo ali naquele momento. Normalmente, ele está querendo aprender alguma coisa ou se ajudar em algum momento de algum conflito que ele tem. Porque se fizer um contrário, isso cheira a mistificação. Eu chamo de mistificação. É um processo meramente anímica. Ou então, uma inteligentíssima mente das trevas, são chamados gênios das trevas, que se transvestem, são inteligentes, usam a sua inteligência para enganar as pessoas. Na realidade, não tem bonzinho nada, tem um espírito muito inteligente, que são filhos das trevas, e que se dizem preto velho, enganam todo mundo com palavras bonitas, etc., mas ali não tem, então, a simplicidade de um preto velho ex-escravo que não teve a capacidade de se alfabetizar no mínimo. Então, tem alguma coisa estranha aí. Será que a gente não para pensar nisso? Então, um preto velho ser um mentor de uma casa espírita soa extremamente anti-doutrina espírita. Nada contra, mas evidentemente nada a favor. Porque nós temos razões de sobejo para mostrar que o preto velho tem que sair da imantação, como eu disse recentemente com o Divaldo, para sair desse estado, dessa cristalização mental, para avançar, para caminhar, para aprender espiritismo, para se doutrinar. Aliás, me sou estranho um doutrinador não conhecer Kardec. Eu não consigo entender um doutrinador que não conhece as obras básicas. Não pode ser doutrinador. Ele não está ali na condição de evangelizador bonzinho, porque ninguém é bonzinho. Ele está ali na condição de doutrinador. Ele tem que repassar o despertamento da consciência de espírito em estado de perturbação ante ou sob a lume doutrinária, ou seja, sob a luz de Allan Kardec. Por isso ele é doutrinador e a missão dele é essa, é doutrinar, é despertar mentes, é acordar as mentes para uma nova realidade, agora no mundo espiritual que eles estão. Diante disso, ainda que o médium tem que traduzir conceitos, e nós colocamos isso no artigo também, não há uma necessidade absoluta, depende de cada um, depende da disciplina do médium, mas eu diria que não há uma necessidade absoluta de trejeitos. Ah, mas o Divaldo, quando recebe o Bezerra, ele fica estático, ele fica num fenômeno inusitadíssimo. Tudo bom, ali pode ter
um efeito profundamente psicológico, uma interferência de um Bezerra de Menezes, que eu não imagino um Bezerra de Menezes cansado. Eu não consigo imaginar um Bezerra de Menezes, um velhinho quase de bengala, falando daquela forma que ele fala. Isso ali é um fenômeno de efeito profundamente psíquico do Divaldo, que, sob o impacto de um espírito de tanta luminosidade, que recebeu autorização para sair da Terra e fez questão e fez um requerimento a Maria, segundo os bons espíritos, para permanecer na Terra por um período, porque já tem concessão de sair da Terra, e ele permanece aqui. Quando recebe o jato da energia do espírito dele, você acaba ficando impactado mesmo. Não quer dizer que há uma incorporação em que o Bezerra de Menezes está aquele velhinho falando, não existe isso. O Bezerra de Menezes é jovial, aparenta naquela idade, mas ele tem a mobilidade dos mais jovens e mais ágeis atletas do mundo. Eu estou tentando mostrar, não vou imaginar um Bezerra de Menezes chegar do outro lado, o Bezerra de Menezes todo velhinho, é um troço meio estranho. Não me soa racionalmente bem, né? Então, ali é outra coisa, as pessoas querem confundir isso. O que é que eu quero dizer? Ao incorporar, um médium ele precisa ter suficiente autocontrole para que ele, pelo menos, diminua ao máximo quaisquer tipo de trejeitos, qualquer características que venham a lembrar exatamente aquela voz arrastada de um velho, cansado, cheio de sabedoria e de suposta humildade. Né? É preciso a gente parar um pouco. O fenômeno é natural, pode acontecer, mas tem que ser disciplinado, porque eu posso dar a mesma mensagem com naturalidade. Eu posso repassar a mesma mensagem com extrema naturalidade, porque o que vai valer não é o trejeito, não é a materialidade do fenômeno, mas é o conteúdo, é a essência do que o fenômeno traz para mim. É a informação, né? Então, se nós não estivermos atentos, pode haver, sobretudo, o que eu chamo o mal entendido de quem está iniciando o espiritismo, quem não conhece Kardec. Eles vão observar isso, vão acabar criando algum tipo de confusão, eles vão, com certeza, ficar com mau entendimento de Kardec e vão cristalizar a ideia. Tira depois essa ideia dele daqui a 20 anos, não tira. Porque, normalmente, foi um ícone dele, um líder, quase que um ídolo para ele, porque é um médium antigo da casa, ele tem quase um deus, né? E, de repente, tira isso da cabeça dele. Então, vai fazer um mal entendido na cabeça, uma confusão na cabeça de quem está começando, né? Mais adiante, o Kardec, para evitar as confusões, não é discriminação, não é preconceito, nada disso, é coerência. Ele criou uma terminologia própria para diferenciar de outras terminologias, não é verdade? Ele não criou a palavra ou o termo espírita. Isso é preconceito contra os espiritualistas? Não. Ele criou exatamente para que não houvesse confusão com os espiritualistas. Senão ficaríamos nós, né? Doutrina espiritualista, mais uma. Livro dos Espíritos ensinando uma doutrina espiritualista? Não, Kardec fez questão de diferenciar, não é preconceito, é lógica, é coerente, é bom senso, ele foi o bom senso encarnado. Então ele criou o termo espírita para que não houvesse confusão com espiritualista ou doutrinas espiritualistas. A doutrina espírita ela se fundamenta basicamente na ciência, na filosofia e no evangelho. E sendo isso uma realidade, o que nós precisamos então? Já que Kardec teve essa preocupação, eu chamo de precisamos nos tornar fiéis a Kardec. Mantermos-nos fiéis a Kardec é ter a coerência em nosso comportamento. E, no meu roteirinho aqui, nós botamos o seguinte, nós sabemos que temos que receber fraternalmente qualquer tipo de espírito com o nosso coração aberto, é bem verdade. Mas a conivência, né, com algumas das vezes, aí é uma palavra de um grande filósofo que me trouxe isso em algum momento, e eu estou trazendo aqui, ele vai reconhecer essas frases. Né? Eu aprendi com um grande filósofo europeu. Mas é questão de dizer o seguinte, com eventuais recomendações ritualísticas e posturas umbandistas numa casa espírita, até no programa. Imagina eu estar numa casa espírita, um espírito desse chegar e começar a dizer, você